Oi, meninos! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a América pré-colombiana. E na aula de hoje nós vamos para uma outra civilização da América, que a última aula a gente viu sobre os maias, e hoje a gente vai para os astecas. E quem foram então os astecas, né? Essa é, na verdade, uma pergunta que é muito difícil a gente responder. Por que é tão difícil a gente responder quem foram, né, os astecas? É tão complicado porque a gente teve uma destruição da maior parte dos registros, da maior parte dos documentos, da maior parte até da arquitetura, né, desse povo, até o século XV. Como que foi feita essa destruição? Uma parte da destruição aí dos vestígios dos astecas foi feita pelos conquistadores espanhóis que chegaram nas Américas lá no século XV. Além, desses conquistadores espanhóis que destruíram aí as documentações sobre os astecas, a gente tem também uma destruição desses vestígios pelos próprios povos da Mesoamérica. E, né, por que eles faziam isso? Porque era um costume de alguns povos da região da América no período pré-colombiano destruir todo o registro da cultura que tinha da civilização que eles conquistaram. Então, conforme eles iam, né, conquistando os espaços, eles iam destruindo tudo que tinha naquele lugar. Então, por conta disso, mais, né, principalmente por conta da destruição que foi feita pelos colonizadores espanhóis lá no século XV, a gente tem bem poucos registros que permitam que a gente entenda da onde veio os astecas, quem foram os astecas, qual a origem dessa civilização. O que a gente tem sobre os astecas é uma versão, né, que é contada pelos conquistadores espanhóis, pelos colonos espanhóis que chegaram aqui no século XV. E o que acontece, né, nessa narrativa que foi feita pelos espanhóis? Eles contam que havia um povo lá na região das Américas que era chamado de mexicas, que era uma forma como os astecas chamavam a eles mesmos. E esses mexicas, eles teriam surgido em uma região lá no norte do México, que é chamado de Aztlán, lá por volta do ano 1111. Então, é uma civilização que não é tão antiga como a civilização maia foi, né? Por exemplo, eles começaram a se desenvolver mais perto aí, né, dos anos da chegada dos espanhóis. E dessa região aí do norte, né, do México, essa civilização teria migrado em direção ao Lago Texcoco, que era um lago, né, de uma região que teria sido liderada por um sacerdote muito poderoso que tem relação aí com a religião asteca. E esse sacerdote, né, da região do Lago de Texcoco acabou até mesmo sendo considerado um deus pelos mexicas. E os mexicas fizeram essa viagem para tentar buscar a terra prometida, né, pelos deuses. Então eles foram naquela direção para conseguir aí se livrar da sua condição de servidão que eles estavam submetidos no espaço que eles viviam anteriormente. Então, teriam migrado para a região do Lago Texcoco em busca, né, de uma salvação, em busca de uma terra prometida e em busca, né, de um espaço que era considerado dado, né, aos mexicas pelos deuses. E lá nessa região do Lago Texcoco, o povo asteca ele vai construir uma grande cidade, uma importante cidade que foi chamada de Tenochtitlan, e fizeram essa cidade lá no comecinho do século XIV, e ela se tornou, na verdade, um dos mais importantes núcleos urbanos que a gente teve na região da América Central. Ela vai ser a capital do Império Azteca e tinha uma extensão, né, territorial extremamente grande. Naquela cidade foram construídos também alguns templos, né, em honra aos deuses, e as águas que vinham lá do lago acabavam fornecendo alimento para as pessoas daquela região. E, na verdade, os rios, né, eram extremamente importantes para o povo mexica, né, para o povo asteca. Em vez de terem estradas, as pessoas utilizavam os canais do rio, né, os canais do lago, como forma de comunicação, porque os astecas eles não tinham desenvolvido ainda
um transporte com roda, né? Eles não tinham criado a roda, eles não tinham chegado ainda ao conhecimento de como fazer, né, uma roda, e por conta disso eles transportavam as mercadorias, utilizavam, né, como forma de levar as notícias um para o outro, os rios, né, as águas. Eles transportavam toda a mercadoria em um barco que tinha aí um fundo tacho. E para conseguir, né, aumentar o território da ilha, a população da cidade aí de Tenochtitlan utilizava a lama. Eles iam, né, fazendo um solo que acabava sendo mais frágil e que só podia realmente suportar o peso das casas em algumas partes. Então, só lá no centro da ilha que eles poderiam construir, né, casas de pedra, porque só aquela região conseguia aguentar o peso das pedras. E, a partir do centro da ilha, eles fizeram 3 vias mais elevadas de pedra que iam, né, até o continente, pegando também uma região do rio. E eles faziam um sistema de aqueduto extremamente complexo para conseguir abastecer a cidade com a água que tinha nos rios. Então, os astecas conseguiram fazer um sistema de transporte de água, né, anos antes da chegada dos espanhóis nas Américas. E para conseguir, né, se sustentar, os astecas tinham um sistema econômico que era muito semelhante com o dos maias, né? Os astecas eles viviam principalmente da agricultura do milho, da abóbora, do feijão, da pimenta, que ou eles compravam de outros povos da Mesoamérica ou eles cultivavam em algumas comunidades que eram chamadas de calpuli. E antes da gente entrar realmente nessa questão da economia dos astecas, só falar rapidinho para vocês, né, o que significa Mesoamérica, né? Lembram lá quando a gente viu Mesopotâmia, onde a gente viu que a palavra Mesopotâmia significa, né, entre rios, com meso significando entre, a palavra Mesoamérica vai significar, né, que é uma região entre a América do Norte e a América do Sul, né? Então, meso de meio, né? E América, que está entre as duas Américas. Então, quando fala Mesoamérica, é a região lá da América Central, principalmente, né? Agora, né, voltando à questão da economia na civilização asteca. Então, os astecas eles viviam aí principalmente da agricultura, que ou eles compravam de outros povos os produtos ou eles cultivavam nos calpulli, né? E os calpules, eles eram umas associações, né, residenciais, era um espaço de convivência que tinham templos, tinham um espaço de cerimônia própria e era onde tinha aí também a produção, né, dos alimentos. Na sociedade asteca, né, os membros do calpule acabavam servindo juntos em batalhas, acabavam construindo também os seus espaços. Então, os Calpules era como se fosse uma cidade, né, uma vila, era uma comunidade residencial que dava alguns direitos para as pessoas sobre a terra para fazer esse cultivo e que tinha já um tipo de organização administrativa, de organização judiciária, militar, fiscal. Então, tinha toda uma estrutura de cidade dentro desse espaço do Calpule. Sobre agora, né, o desenvolvimento da civilização asteca. Diferente dos maias, os astecas não acabaram desenvolvendo, eles não tinham desenvolvido então um alfabeto, né? E por conta disso, eles representavam os pensamentos deles a partir aí de desenhos ou a partir de glifos. E para isso, né, para conseguir se expressar, eles faziam ou figuras, né, de alguns objetos, como por exemplo uma árvore, ou faziam, né, uma figura que representasse uma ideia. Uma guerra, por exemplo, ela era representada por um escudo e uma porta, né? Então a gente tinha aí uma série de formas para representar a escrita dos astecas, mas eles não formaram realmente um alfabeto. Sobre a religião, né, dos astecas, assim como os maias, assim como os egípcios, assim como
a civilização da Mesopotâmia, eles eram politeístas. Lembra o que é politeísta? Quando alguém acredita em vários deuses. Um dos deuses, né, que os astecas acreditavam era o Tezcatlipoca, que era o deus da noite, da morte, dos feiticeiros e também do jaguar, né? Ele era um dos mais importantes deuses que a gente tinha na civilização asteca. E para conseguir, né, agradar esse deus, como vários outros deuses dentro da mitologia asteca, né, eles praticavam alguns sacrifícios humanos. Tinham aí todo um calendário ritual, pegavam uma faca de sacrifício e lá no alto, né, dos templos dos astecas, o sacerdote arrancava o coração da vítima para ofertar ao deus, né? E acreditava-se que o sangue, né, como acontece lá na civilização maia, melhorava, né, o humor que era muito instável dos deuses, e isso era o que permitia o funcionamento, né, da sociedade com menos guerras, que permitia que as colheitas fossem frutíferas e que dava aí uma estabilidade para a vida, né, dos astecas. E para finalizar aqui a aula de hoje, vamos aqui retomar rapidinho alguns pontos sobre os astecas, né? A gente sabe que a civilização asteca foi uma civilização que existiu lá na região da América Central, mas que não conseguimos saber muito sobre a sua origem. A gente não consegue saber tanto sobre a sua origem porque a maior parte da documentação, né, dos registros que existiram sobre os astecas acabaram sendo destruídos ou pelos próprios povos, né, da América, como também, né, e principalmente pelos espanhóis no processo de colonização. O que a gente sabe é que a civilização asteca, né, foi uma civilização extremamente importante no período pré-colombiano e que acabou desaparecendo, né, sendo destruída por conta da colonização espanhola nas Américas. Então, por conta da colonização, a gente tem, né, a gente tem a queda, né, dos astecas. Mas sobre esse processo de colonização a gente vai ver mais para frente. Na aula de hoje, o foco era a gente entender aí os costumes dessa civilização pré-colombiana, que foi a civilização asteca. Espero que vocês tenham entendido bem, né, sobre essa civilização e até a próxima aula.